Olá, aqui é a Ana Paula para continuar com o nosso curso sobre técnicas de SEL e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante que é a pesquisa de palavras-chave. Nós vamos trabalhar sobre dois aspectos. Primeiro, nós vamos discutir por quê. Por que é importante você fazer pesquisa de palavras-chave na hora que você está construindo o seu blog e ao longo de toda a vida dele. E depois que a gente descobrir por que a pesquisa de palavra-chave é tão importante, a gente vai começar a discutir como fazer essas pesquisas. Mas antes de falar o porquê e o como, é interessante a gente tentar entender melhor o que é exatamente fazer pesquisa de palavras-chave. Quando você está fazendo uma pesquisa de palavra-chave, você quer descobrir, por exemplo, quais as palavras-chave mais buscadas. Você quer saber, por exemplo, como é que anda a concorrência nessas palavras-chave. Isso é uma coisa importante, por quê? Porque não adianta você usar palavras-chave que são muito buscadas se a concorrência para ranquear nessas palavras-chave também é muito alta. Uma outra coisa que você pode descobrir por pesquisas de palavras-chave são palavras-chave relacionadas. Então, eu acho que isso aqui já dá uma ideia, mais ou menos, do que a gente está procurando quando a gente fala que vai fazer uma pesquisa de palavras-chave. Com isso, a gente começa a discutir o porquê. Por que é importante fazer isso? Primeira vez que você vai fazer uma pesquisa de palavras-chave, geralmente é para decidir uma de duas coisas. Ou você vai decidir qual é o seu nicho, se você ainda não tem uma ideia. E se você já tem uma ideia do seu nicho, qual vai ser o nome de domínio que você vai usar para tentar ranquear bem nas máquinas de busca. Então, a primeira coisa é descobrir o nicho. Se você já sabe o nicho, então você vai tentar descobrir um nome de domínio relacionado a esse nicho e que seja um bom nome de domínio do ponto de vista de SEO. A gente vai discutir o que é um bom nome de domínio do ponto de vista de SEO daqui a pouco. Você descobrir palavras relacionadas ao seu tema, para que você possa usar no seu material, no seu conteúdo. Você não vai ficar usando sempre a mesma palavra-chave, até porque isso pode ser considerado comportamento de spammer. Então, você tem uma série de palavras que são parecidas e que você pode usar no teu conteúdo para não ficar usando sempre as mesmas expressões. E essa coisa das palavras-chave relacionadas te dão umas informações interessantes. Por exemplo, que temas o teu público está buscando? Isso é muito interessante, porque você tem um nicho, e você tem uma série de conhecimentos sobre esse nicho, e você começa a escrever, e de repente você começa a ficar sem ideias. Se você faz de vez em quando pesquisas com palavras-chave relacionadas ao teu nicho, você certamente vai conseguir várias ideias relacionadas àquilo que o público está buscando, de repente tendências novas naquele nicho e coisas desse tipo. Outra coisa que você pode avaliar por meio de uma pesquisa de palavra-chave é o que a concorrência está fazendo. Quem são os seus concorrentes primeiro, né? Então, a gente já falou um pouquinho disso aqui, a concorrência. Então, você vai descobrir não só quem é a concorrência, mas também vai descobrir o que eles estão fazendo. E o que você pode fazer para fazer melhor do que eles, por exemplo. Tá? Então, esses são os principais motivos pelos quais a pesquisa de palavra-chave
uma tarefa importante para quem está trabalhando no SEO do blog ou do site que está sendo construído. Agora nós vamos tratar de como fazer isso. Como fazer pesquisa de palavra-chave e descobrir todas essas coisas aqui para ajudar a estruturar o nosso conteúdo, a melhorar o nosso conteúdo do ponto de vista do SEO. A coisa mais básica que você pode fazer é, por exemplo, usar palavras-chave que você usaria. Pense no seu nicho. Liste várias palavras-chave que você usaria para procurar assuntos interessantes dentro desse nicho. E comece a pesquisar nos principais motores de busca. E você começa a descobrir, por exemplo, quem que está na sua concorrência, quem que está ranqueando nas primeiras páginas. Quer dizer, na primeira página, porque o que interessa mesmo é a primeira página. A segunda página em diante, as pessoas praticamente não vão mais lá. Tá? Então, essa é a primeira pesquisa, assim, aquela pesquisa inicial de exploração do nicho, né? De ter ideias, se a concorrência é muito forte, é muito profissionalizada. Então, esses são tipos de coisas que você pode descobrir com uma busca simples nas máquinas de busca mais acessadas. Uma outra coisa que você pode fazer é usar, aí já é uma coisa mais profissional, é usar ferramentas de análise. Ferramentas de análise. Essas ferramentas de análise, elas pegam um monte de buscas, milhares, milhões de buscas, e fazem a análise das palavras-chave mais procuradas, de como é que anda a concorrência para essas palavras-chave, em termos de quem atende aos requisitos para as buscas com essas palavras-chave, quais as tendências, se essa palavra-chave tem picos de busca em determinadas épocas do ano, por exemplo. Então, elas são ferramentas muito interessantes e você vai muito mais fundo do que você simplesmente entrar numa máquina de busca e começar a fazer buscas na mão. Existem ferramentas que são pagas, mas existem também ferramentas gratuitas. Eu vou focar aqui em duas ferramentas gratuitas que eu uso bastante e que me dão informação bastante interessante e que são do principal buscador, que é o Google. Tá? A primeira ferramenta que eu vou mostrar aqui é ligada ao Google AdWords. O Google AdWords é o braço do Google que vende aqueles anúncios do Google, para quem está interessado em aparecer nos links patrocinados e naqueles anúncios que aparecem nos blogs, nos sites. Então, é lá que você compra o direito de aparecer nas páginas dos outros, no Google AdWords. E o Google AdWords tem uma ferramenta maravilhosa chamada Keyword, de palavra-chave, né, em inglês, Keyword Tool. Essa é uma ferramenta muito interessante que eu vou mostrar numa captura de tela, numa próxima aula. E uma outra ferramenta interessante também é do Google, que é a Google Insights. Tem muitas outras mesmo. Mas essas são as duas que eu vou trabalhar explicitamente nas próximas aulas. Certo? Mas antes da gente partir para as aulas em que eu vou mostrar o uso dessas duas ferramentas, a Keyword Tool do AdWords e a Google Insights, eu queria explicar um conceito que vai ser muito importante para a gente entender como essas coisas funcionam. Tá? É o conceito de palavras-chave de cauda longa. Esse pessoal que tem acesso a todas as buscas que a gente faz lá nas máquinas de busca, eles fazem uns gráficos assim. Eles calculam o número de buscas para cada palavra-chave que os usuários inventam de usar. Tá? Então, cada pontinho aqui nesse eixo é uma palavra-chave. E aqui é o número de buscas para aquela palavra-chave. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui um exemplo para ficar bem concreto.
Nesse ponto aqui, ele corresponde a uma palavra-chave específica, tá? Eu vou chamar de palavra-chave 15, e ela tem um alto número de buscas, porque está lá em cima do gráfico. Essa palavra-chave aqui é a palavra-chave 10.587, pode ser qualquer expressão, qualquer palavra-chave. Ela tem um baixo nível de busca, porque se eu for lá no eixo Y, né, para quem conhece matemática um pouquinho, ela tem um valor de número de busca muito baixo, certo? Bem mais baixo, pelo menos, do que essa daqui. Só que esse gráfico ele é basicamente dividido em 3 regiões, que eu vou reforçar aqui. Ó. Tem essa primeira região aqui, que são as 10.000 palavras-chave mais buscadas. Essas palavras-chave têm 2 características. A primeira é que elas geram muito tráfego. Óbvio, elas são as mais buscadas. Mas tem um porém, elas também têm muita competição, muita concorrência. Então, novamente, eu estou enfatizando o fato de que não adianta você simplesmente abordar um tema em que as pessoas estão buscando muito dentro dessas 10.000 palavras-chave mais buscadas, porque, em geral, elas oferecem muita concorrência. Essa segunda parte do gráfico aqui, que vem daqui até aqui, né, essa região aqui, são aquelas palavras-chave que oferecem um tráfego médio e uma competição média também. Então, são palavras-chave ligadas a partes do mercado razoavelmente estabelecidas já, mas que ainda existe alguma possibilidade de penetração aqui. E existe esse resto todo aqui, que é daqui para cá, até o infinito, até quantas palavras-chave os usuários sejam capazes de criar, que são os que a gente chama de palavras-chave de cauda longa. Por que cauda longa? Porque isso aqui é a cauda do gráfico, ela vai assim até o infinito. Então, essas palavras-chave aqui são onde a gente encontra os nichos. Por quê? Porque aqui eu tenho alguns números consideravelmente mais baixos de busca, mas existem também dentro desses nichos, para algumas dessas palavras-chave muito pouco exploradas. Então a concorrência é pequena. E aí você tem a chance de criar um site de nicho e pegar todo esse público aqui. Porque eu estou falando que o número aqui é pequeno, mas pequeno aqui pode ser 100.000 pessoas procurando aquela palavra-chave. Tá? 100.000 usuários potenciais é suficiente para o seu nicho? Pode ser. Então, o que tem de interessante aqui nessas 3 regiões? O que tem de interessante é o seguinte. Essas 10.000 palavras-chave mais buscadas, de muito tráfego, mas muita concorrência, elas correspondem a 10% do tráfego total. Do tráfego total de busca, tá? Essas palavras-chave aqui de nichos não tão procurados, mas razoavelmente já bem estabelecidos, elas ocupam, e são números aproximados, tá? Aproximadamente 12% do tráfego. E essas aqui de cauda longa, que são infinitas possibilidades, são responsáveis por 70% do tráfego. Aí você me pergunta, mas como que essas palavras
que são tão pouco procuradas podem ser responsáveis por 70% do tráfego. O problema é justamente que a cauda aqui é longa, então você tem uma infinidade de palavras-chave para cá, tá? Essa seta vai para o infinito. Então, a quantidade de palavras-chave aqui é muito grande. Então, são aquelas coisas que os usuários inventam e que acaba não sendo aquela coisa que todo mundo procura. É aquela coisa que alguns grupos de usuários procuram. Mas você tem muitos pequenos grupos no mundo que você pode explorar como clientes em nichos específicos de mercado. Certo? Então, é importante entender esse conceito de palavra-chave de cauda longa, porque isso vai ajudar a gente a fazer a análise com aquelas ferramentas que eu estava falando antes. O Google AdWords, ou a Keyword Tool do Google AdWords, e o Google Insights. E outras também, que você tem muitas, tá? Tem coisas pagas, tem coisas caríssimas, tem coisas mais ou menos baratas e tem as gratuitas, que você pode usar para fazer análise de o que pode ser interessante para montar o seu site ou para dar continuidade ao seu site dentro daquele nicho que você está trabalhando. Certo? Então era isso que eu queria falar na aula de hoje. As próximas aulas não vão ser em base de mapas mentais, elas vão ser aulas de captura de tela mesmo, porque eu vou abrir a página da Keyword Tool, vou abrir a página do Google Insights, vou fazer uma pesquisa com algumas palavras-chave para gente e vou analisar junto com vocês para a gente ver que tipo de informação se tira dessas ferramentas de análise. Certo? Então, ficamos por aqui. Muito obrigado por ter assistido essa aula e até a próxima.